intervenção, inclusive da Igreja Católica, que tem uma influência política muito grande no nosso país, como vocês sabem, através do Dom Paulo Evaristo Arques, para que essas crianças pudessem obter as vagas. Né? Isso para citar um tema atual. É só você ir no Brás, no bairro do Bom Sucesso, lá em Guarulhos, lá em Campinas, nos arredores industriais da cidade de Campinas, e você vai perceber como que esses imigrantes são tratados, né? Como uma espécie de escória social. Evidentemente, a questão da educação fica secundarizada, terceirizada para esses grupos, né? Junto com a questão da imigração, temos a questão da migração interna. A prefeita Luísa Erundina se tornou a primeira prefeita eleita da cidade de São Paulo em 1988. Hoje seria impossível a sua eleição. Havia um turno só, era uma disputa muito grande. Ela já pronunciava as disputas pela República, pela presidência da República, e ela se elegeu com 39,6% dos votos. Uma votação expressiva para uma candidata como ela, mas muito longe de uma maioria absoluta. Hoje ela não seria eleita. Hoje teríamos um segundo turno e haveria uma disputa no segundo turno. E ela foi muito discriminada. Ela foi muito discriminada porque era mulher. Ela foi muito discriminada porque ela era muito vinculada aos movimentos sociais, participava de lutas políticas, militou na extrema esquerda brasileira, né? Ela encontrou muita resistência no desenvolvimento do seu governo de 4 anos, que foi muito generoso, inclusive, com a educação. Até teve um momento importante desse governo, que foi um dos poucos momentos que o professor Paulo Freire assumiu um papel de destaque na educação brasileira. Ele foi nomeado secretário da Educação e desenvolveu o cargo durante perto de 2 anos. É uma página importante da nossa história educacional aqui na cidade de São Paulo. A presença do professor Paulo Freire como secretário da Educação da cidade. Mas um grande problema que ela enfrentou foi por ser nordestina. Por ser nordestina. Eu via na programação que o organizador do evento me enviou, um de vocês aqui estuda a presença dos nordestinos no Largo 13. É um trabalho meritório. É muito importante isso, porque evidentemente não se pode pensar em São Paulo sem imigrante, também sem imigrante. Só um discurso racista é capaz de assim fazê-lo, porque do ponto de vista da realidade social, a presença do nordestino é muito grande. Porém, houve um processo de discriminação, e continua havendo, evidentemente, um pouco atenuado, mas continua presente, e esses segmentos tiveram e continuam tendo muita dificuldade. Logo, a questão da educação não está posta para esses grupos. Vale lembrar que o próprio presidente Lula da Silva tem uma relação com a escola muito parca. Mas não é o problema deles. Se vocês pegarem as pessoas que, como eu, têm mais de 50 anos, vocês vão notar que o grau de escolaridade que essas pessoas têm é muito baixo. Então, para vocês terem uma ideia, o professor Luiz Pereira identifica em 1951 ou 53, é um professor morto já, infelizmente, mas é um dos caras mais importantes na sociologia da educação brasileira. O professor Luiz Pereira tem vários livros e tal. Ele identifica na cidade de São Paulo, nos idos da década de 50, apenas uma escola de ensino médio. Apenas uma escola de ensino médio aqui na cidade de São Paulo. Então, evidentemente, o acesso à escola já é difícil, e para esses grupos que são discriminados, ela se torna ainda mais difícil. Ou seja, não é uma alternativa social, de uma experiência que possa ser vivenciada, e se constituir como parte do seu cotidiano. É muito difícil. Temos também a problemática da concentração de renda, que eu me referia, e a questão dos salários baixos. Vejam só, nós vivemos numa sociedade capitalista. A sociedade capitalista, ela tem alguns, vamos dizer assim, ingredientes muito importantes. Um deles, como nós sabemos, é a propriedade privada, ou seja, é uma sociedade que se assenta na propriedade privada dos meios de produção.
E é muito importante que se verifique, não se concorde, mas que se verifique que a inserção que se tem na sociedade se dá através da compra e venda de determinadas mercadorias, de bens de consumo. Como os salários são baixos, evidentemente, muitas pessoas vão encontrar dificuldades imensas para ter acesso a determinados bens de consumo. Alguns bens de consumo, até tem um cartunista da minha geração, o Angeli, tem um cartoon dele muito interessante. Está um pai e um filho diante de uma cena, né? De um prato, acho que um frango assado, não lembro agora. E eles podem ver o frango assado pela televisão, né? Mas não podem ter acesso a ele. Questionando um pouco esse processo de concentração de renda, ou seja, como os nossos salários são muito baixos, evidentemente nós temos dificuldades de nos inserirmos em determinadas relações. Por exemplo, como é que eu posso ir ao teatro, ao cinema, viajar, né? Estabelecer determinadas relações com a cultura se eu não tenho renda? É muito difícil, né? E evidentemente isso traz dificuldades para a educação. Por exemplo, exceto por essas políticas focais, né, que eu falava alguns instantes atrás, os filhos da classe operária jamais terão acesso ao ensino médio e ao ensino universitário. É impossível. Exceto por algumas dessas coisas que acontecem na natureza. Por exemplo, a física pode explicar que um raio é possível num dia de céu azul. Eu não sou físico, procure um físico na instituição e ele vai explicar que isso é possível. Vai explicar direitinho por que isso ocorre. Mas convenhamos, né? É uma coisa muito rara, né? Então vai ser algo muito raro que os filhos da classe operária, da classe trabalhadora, do campesinato brasileiro, possam ter acesso a determinadas experiências educativas, por exemplo, a experiência universitária, né? Exceto por essas políticas, né? Então, a história não conspira, mas compreender a nossa história social vai nos ajudar a entender muito determinados dilemas que nós temos na educação brasileira, né, que estão presentes nesse momento, e entender um pouco porque algumas relações de fato são fronteiriças, são de fronteira mesmo, de difícil superação. Por exemplo, em 1977, 2 jovens estudantes são mortos no viaduto do Chá pela Polícia Militar de São Paulo, né? São alvejados e mortos, né? E havia uma manifestação estudantil ali. Qual que era a reivindicação desses estudantes? A adesão a Cuba, todo apoio ao governo soviético, né? A instalação de uma república socialista no Brasil? Não, não se tratava nada hostil ao regime, né? O que se reivindicava era a ampliação de vagas, particularmente vagas no ensino noturno universitário. É o que motivou esses estudantes a se manifestarem, a organizarem aquele ato, serão duramente reprimidos, né? Em 1964, nós temos um golpe de Estado no Brasil. São muitos os golpes na história do Brasil. A República, por exemplo, nasce de um golpe, né? O imperador havia prometido para os militares ampliar os seus soldos, né? Desde que voltassem vitoriosos da campanha do Paraguai. Eles voltam e o Dom Pedro não faz isso, não aumenta o salário dos militares. Emputecidos, os militares derrubam o imperador. A República nasce de um golpe. Falava da ascensão de 30, de Vargas. Temos golpes de Estado em 30, em 34, em 37, né? Temos vários golpes na história do Brasil. 64 é um entre outros, né? Havia um governo eleito constitucional em 1960, há eleições no país, e naqueles dias o eleitor podia votar para o presidente e para o vice. Não é como hoje, que o vice ganha um cargo compulsoriamente, né? O eleitor ia às urnas e votava presidente um e vice-presidente outro. E houve um empate nas eleições. Para presidente foi eleito o senhor Jânio Quadros. Ele apresentava uma política desenvolvimentista associada ao capital internacional, etc. E para vice foi eleito o senhor João Goulart, o João, que estava numa outra chapa.
de um setor nacionalista, herdeiro do Vargas, né? Um empate nas eleições, né? E, evidentemente, isso acabou produzindo uma crise institucional, caiu o governo Jânio e se instalou o governo João Goulart, que era um grande proprietário de terras, um homem associado ao capital agrário, historicamente, né? E vai ser derrubado em 64. É muito comum se ver nos livros que o elemento que causou a derrubada do João Goulart em 31 de março de 64 tenha sido relações com Cuba, uma busca de aproximação com o leste europeu, né, com a China, né? O próprio João Goulart tinha visitado a China numa missão econômica. Ele foi visitar a China e levou o Calói com ele para vender bicicletas Calói para a China, né? Aqui na Zona Sul. Mas evidentemente não é bem isso, né? O Brasil tinha um outro modelo de desenvolvimento, estava longe do socialismo. E também se lembra muito as chamadas reformas de base do João Goulart. Ele faz um comício lá na Estação Central do Brasil e anuncia algumas reformas. A reforma agrária, a reforma urbana e a reforma universitária, a expansão da nossa universidade, né? E será golpeado por conta disso, por ter anunciado as reformas de base. Então, nós vivemos num país onde determinados mecanismos de concentração de renda, de concentração política, de concentração cultural, dificultam muito determinadas experiências, particularmente a experiência educacional, possa se desenvolver plenamente, né? Então as fronteiras são muito grandes. Evidentemente, superá-las vai exigir um esforço muito grande e uma compreensão bastante crítica dessa realidade social. Porque a história não é algo abstrato. A sociedade não é algo abstrato. Se você fizer um retrato muito interessante da sociedade na qual vive, basta olhar no espelho. Então, quando falamos dessas questões, falamos de nós mesmos. Então, é muito importante que possamos compreendê-las criticamente e apontar alguns caminhos de mudança. Porque, evidentemente, o estado de coisas que nós vivemos no Brasil exige um processo de mudanças. A violência que esses processos concentradores de renda geram são muito grandes. Os problemas sociais, que a exclusão que se produz em determinados grupos dessas experiências tão virtuosas, como é o caso da experiência educacional, da experiência universitária, traz consequências sociais muito grandes. Por exemplo, amplos setores da juventude brasileira não têm alternativa nenhuma, exceto uma proletarização com salários baixos no mercado de trabalho brasileiro. Não tem outra alternativa. Não tem uma alternativa educacional, não tem uma alternativa cultural, não tem uma alternativa política, nada lhes resta, exceto um processo de proletarização precário e com salários baixos. Evidentemente, podem ser seduzidos facilmente por ações, por exemplo, como aquelas que eu lembrava no início, consumo de drogas e etc. Né? Então temos que pensar um pouco nessas questões, né? E evidentemente colocar na ordem do dia essa relação. Se estamos no campo da educação, né, e projetamos, né, com uma possibilidade, mesmo que modesta, de transformação social, temos que olhar para a nossa história com mais atenção, né? Olharmos para alguns episódios que se produzem ou que se produziram mais distantemente, citei alguns aqui, existem outros, né? A literatura tem vários exemplos de problemas que nós temos no país, né? E colocar na ordem do dia algumas ações de fato transformadoras, que possam incorporar esses contingentes, né, imensos, né, fantásticos da população brasileira nessas relações. Caso contrário, evidentemente, muitos desses problemas irão perdurar, né? Evidentemente, com isso, as políticas locais vão continuar estando presentes, mas sem incapazes de solucionar determinados problemas, né? Não sei se ele conta, é um desafio muito grande, né, estabelecer essa relação. Só queria pontuar algumas coisas, de onde nós estamos principalmente, para concluir. Primeiro, é muito importante que nós tenhamos muita vontade de pesquisar, muita vontade de estudar. Claro, isso é muito difícil em alguns casos, mas é necessário. Quando eu falo da pesquisa, eu não falo apenas da consulta dos livros.
que são importantes, evidentemente, mas são fontes secundárias, são fontes terciárias. Ou seja, algum estudo já foi realizado, de tal sorte a se expressar em formas de livro aqui. É muito importante se interessar por determinados temas de pesquisas inusitados, que não foram ainda lembrados. Por exemplo, se você está na escola, existem determinados personagens daquela experiência, né, que jamais serão lembrados pela historiografia, pela ciência da educação, exceto se você não realizar aquele estudo. Se você está num bairro da periferia, onde existem determinadas ações políticas e culturais, elas jamais serão conhecidas se você não se dispor a estudá-las, em analisá-las. Para usar uma expressão lá da História Nova, dar a ela o direito à história. Trazer à tona essas problemáticas, permitir que elas possam ser conhecidas por outras. Evidentemente, são contribuições modestas, mas elas têm um papel, né, nos processos de transformação. Evidentemente, para que possamos conhecer a nós mesmos, essas pesquisas, esses estudos, poderão nos ajudar. E talvez, de uma forma ou de outra, contribuir um pouco, né, para essa visão medonha que a elite brasileira tem do povo brasileiro. Para alguns, é o medo. Né? Para alguns autores, a elite brasileira age assim, em defesa própria, porque ela não quer ver, né, superado historicamente os seus privilégios, ela não quer ver socializada a sua riqueza, ela não quer permitir que determinadas situações de poder que ela construiu sejam agora postas abaixo. Bem, que a elite pense assim é compreensível. Agora, nós não podemos compactuar com esse tipo de pensamento. Ou seja, nós temos que buscar minar esse tipo de comportamento, né? E nas esferas onde atuamos, o ensino, a pesquisa, a busca de trazer à tona esses problemas é crucial. Então eu gostaria de encerrar essa exposição mostrando que esses desafios são muito grandes, mas eles podem ser superados. As dificuldades que eu encontro aqui para estabelecer essa relação entre a história e a educação não são dificuldades pessoais, né? Elas estão associadas ao estado social em que nós vivemos, onde evidentemente nós temos que colocar na ordem do dia mais pesquisas, mais estudos que possam nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos. Então é muito bem-vindo esse tipo de desafio, né? Espero que vocês possam se entusiasmar pelo conhecimento, possam se colocar como pesquisadores, possam fazer jus, né, a esse título que buscam alcançar, estudando e pesquisando, né? E com isso irão dar uma contribuição, mesmo que modesta, à superação dessas atrocidades que vivemos no nosso país, infelizmente. Muito obrigado. Obrigado, professor. Uma excelente palestra. Eu gostaria de abrir o espaço agora para as perguntas, né?